Bom, gente, com esse vídeo de hoje vamos finalizar a proposta que eu vinha feito para vocês para resolução de problemas utilizando, né, esses quatro passos básicos, né? Analisar, preparar, né, executar e fazer uma revisão, tá? Então, vamos aproveitar esse último vídeo para finalizar com chave de ouro aqui, então. Olha bem, vamos começar aqui com um exemplo. Ó, um carro com velocidade de 20 metros por segundo é freado bruscamente e para 5 segundos. Em 5 segundos, né? Calcule o deslocamento escalar percorrido pelo carro até parar, sabendo que sua desaceleração é constante. Eu tenho um monte de informação implícita aqui, principalmente com relação ao tipo de movimento que eu tenho, certo? Mas vamos por partes, né? Vamos começar aqui. Vamos analisar e compreender primeiro aqui. Para isso, vamos ver os dados que a gente tem, né? Então, um carro com velocidade de 20 metros por segundo. Então, ele tinha uma velocidade de 20 metros por segundo. Mas como é que eu sei que a velocidade inicial é 20 metros por segundo? Porque quando eu leio o enunciado com bastante atenção, eu já entendo que o carro ele tinha uma velocidade que no caso era 20 metros por segundo, ele foi freado e parou ao final de 5 segundos. Então eu tenho uma velocidade inicial no início do movimento, da análise do movimento aqui, que é 20 metros por segundo. Eu vou considerar que esse é o momento zero, por isso eu vou chamar de V0, tá? Velocidade inicial, V0. No caso, o carro é freado bruscamente e para. Então ele para. Qual é a velocidade final para o meu estudo aqui? Zero. Ao final de quanto tempo? 5 segundos. Calcule o deslocamento escalar percorrido pelo carro até parar. Então, eu quero calcular o deslocamento que ele realizou até parar, ou seja, ao final de 5 segundos. Tá? Sabendo que sua desaceleração é constante. Como eu falei, tem um monte de informação implícita aí, principalmente com relação ao tipo de movimento. Mas os dados que eu tenho explícitos estão todos aqui. Tá? Inclusive o que eu quero calcular, né? Já coloquei aqui. Então, nós já fizemos, no caso, a análise. Tá? Uma outra coisa dentro da análise que a gente tem que sempre lembrar, tá, gente? Não esqueçam sempre, é ver a questão da unidade, ó, metros por segundo. E aqui é segundo. Então, beleza, perfeito, pode ser utilizado. Agora, se aqui fosse minuto, por exemplo, e aqui velocidade metro por segundo, é bem provável, seria mais fácil, no caso, inclusive, você transformar o tempo para segundo e depois faria o exercício. Você vai dizer, mas por que eu estou comparando só V0 e T? Porque o V é zero. A não ser que o V tivesse um valor diferente de zero, que não fosse metros por segundo, aí, possivelmente, eu teria que mexer com a velocidade também. Tá? Mas no caso aqui, como é zero, nem coloco a unidade. Eu só vou analisar o que eu tenho unidade, que é o V0 e o T. Segundo, segundo. Compatíveis as unidades. Tá? Bom, já fiz a análise, já entendi a história toda. Vamos agora preparar e planejar. Lembra que eu falei que tem um monte de informação que está implícita? Olha bem, quais elas são? Qual tipo de movimento, por exemplo, seria uma informação implícita? Ó, desaceleração é constante, quer dizer, quando eu digo aceleração constante, desaceleração constante, eu estou falando de MUV, olha, de MUV, quer dizer, o enunciado não está dizendo que é um MUV, mas a informação desaceleração constante te remete a entender que é um MUV, tá? Olha outra informação importante, ó. O carro é freado bruscamente e para em 5 segundos. Porque ele tinha 20 metros por segundo. É freado bruscamente e para em 5 segundos. Não há a menor possibilidade do carro ter uma determinada velocidade, igual tem aqui 20, e parar ao final de um determinado tempo, se o movimento nesse intervalo de tempo não for o quê? Retardado. Ele tem que estar diminuindo a velocidade para parar. É retardado. Outra coisa. É progressivo o movimento. Por quê? Porque observa que no início a velocidade é 20 e no final é zero, porque ele parou, olha. Era 20 e no final aqui é zero. No final de 5 segundos, no caso, né? É zero. Então, ó, de 20 a zero eu só tenho velocidade positiva.
Então o movimento ele é progressivo. Então essas três informações estavam implícitas ali. É óbvio que bastava como informação para a gente resolver o exercício aqui qual tipo de movimento eu teria, que é o MUV. Tá? Sendo o MUV, as equações estão aqui. Lembrando sempre que eu só não estou colocando aqui a fórmula da velocidade média, mas a gente vai ver num exemplo à frente isso aí. Bom, vamos para o próximo passo agora, que seria executar, pôr a mão na massa, né? Pôr a mão na massa. Então, é aqui que, inclusive, na hora de pôr a mão na massa, que a gente ia ver as unidades, né, se iriam bater ou não. A gente já fez isso anteriormente. Então, tanto é, gente, que essa questão de ver qual unidade, eu coloquei dentro do executar aqui, se as unidades são compatíveis. Mas você poderia fazer lá, já analisar. Cada um vai se adequar nessa metodologia que seria, na verdade, eu estou tentando mostrar uma maneira que eu estou tentando mostrar que vocês podem modificar e adaptar para ficar melhor para vocês utilizarem, tá? Bom, vamos executar, beleza. E aí, presta atenção numa coisa aqui. Eu preciso, para calcular o que está sendo pedido, fazer um cálculo auxiliar. Aí você vai dizer, mas por quê? Presta atenção. Olha bem, eu quero calcular o deslocamento. Observa que para calcular deslocamento eu poderia utilizar a Torricelli. Certo? Porque aqui tem deslocamento. Aqui não tem deslocamento, então eu descarto. Aqui não tem deslocamento, só tem a posição final e inicial. No deslocamento é a diferença, na verdade, de posição inicial e final. E a fórmula não mostra a diferença, então eu descarto aqui. Então, o que sobrou? Torricelli e a fórmula de deslocamento aqui, que já me dá o deslocamento se eu for utilizar. Talvez seria mais prática aqui. Tá? Beleza. Mas observa que, vamos lá, poderia utilizar a Torricelli? Vamos ver se eu poderia utilizar. Eu tenho a velocidade final? Tenho. Zero. Eu tenho a velocidade inicial? Tenho. Beleza. Que é, no caso, a velocidade inicial é 20, né, e a final é zero. Beleza. E aí eu calcularia o deslocamento. Mas está faltando mais alguma coisa. O que é? Aceleração. Observa que não tem aceleração aqui. Então, eu poderia utilizar a Torricelli desde que eu tivesse aceleração. Poderia. Essa outra fórmula do ΔS. O ΔS é igual a V0. Eu tenho? Tenho. 20. Eu tenho tempo? Tenho. 5. Então, T aqui é 5. Que seria 5, que seria 5 ao quadrado. Mas observe que eu preciso também da aceleração para calcular usando essa fórmula. Então, pode ser qualquer uma das duas aqui. Ó. Qualquer uma das duas aqui. Só que, independente de qual eu vou utilizar, eu preciso de calcular a aceleração. É um cálculo auxiliar. Tá de verde aqui. Bom, para calcular a aceleração com os dados que eu tenho, ó, velocidade inicial, velocidade final e t, eu volto novamente nas fórmulas aqui. Para calcular v, eu já descartaria ΔS, é óbvio, não poderia utilizar ΔS, porque se eu não posso utilizar ainda porque eu não tenho A, eu não posso utilizar aqui para calcular a aceleração, que eu teria dos incógnitos, porque eu não tenho ΔS também. Mas eu não tenho V. Ó, essa aqui também não tem o V, Torricelli e V igual a V0 mais AT. Só que eu não posso utilizar a Torricelli, porque se eu utilizar a Torricelli, eu não tenho o A e nem ΔS, eu teria dos incógnitos. Então, por eliminação, para meu cálculo auxiliar, sobrou o quê? V igual a V0 mais AT. Ó. V igual a V0 mais AT. Será que pode? Vamos ver. Ó. V0, 20. V é 0. T é 5. E aí eu teria como incógnita a letra A. Então, que seria a aceleração. Então, ó, V é 0, V0 é 20, mais A, que eu não tenho, vezes o T, que é 5. Então, menos 5A igual a 20. A igual a menos 20, dividido por 5. A igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. A gente pode até ver se essa resposta, apesar de não ser o que eu estou querendo, ver se é coerente. Porque, presta atenção, se eu já sei que o movimento é progressivo e retardado, tá? O que acontece? A velocidade é positiva,
porque até chegar em zero, que zero não teria nem positivo nem negativo, mas até chegar em zero é positivo. Tá? Para o movimento ser retardado, a aceleração tem que ser negativa. Então, realmente, pode até estar errado o meu cálculo, mas tem coerência. A aceleração ela tem que ser negativa. Tá? Perfeito. Então, vamos agora calcular o que está sendo pedido. Ou Torricelli ou ΔS. Eu vou utilizar ΔS. Por quê? Porque utilizando ΔS eu já sei. Eu não tenho que passar para o lado esquerdo da igualdade, o ΔS, aquele negócio de passar para um lado para outro da igualdade. Não, aqui já está isolado o ΔS. Então é esse que eu vou utilizar. Bom, eu tenho V0, eu tenho T, né? Eu tenho V0, eu tenho T e tenho a aceleração que a gente acabou de calcular. Então daí, olha, 20 vezes 5, aqui na verdade seria mais, tá, gente? Aqui é mais, tá? Tá um igual aqui, mas isso aqui é mais. Aqui também é mais, olha. Aqui é mais, ó, observa, é mais. Então aqui é mais. Mais meio A, né? Meio A, qual é o valor de A? Menos 4. Então, meio menos 4, né? Metade menos 4, vezes o 5 novamente ao quadrado. E aí vai ficar, no caso, 20 vezes 5 é 100. Aqui vai ficar 5 ao quadrado, 25. 25 vezes menos 4 vai dar menos 100, né? Dividido por 2, menos 50. Então seria 100 menos 50, ó, 50 metros. Beleza? Bom, tem coerência? Tem coerência? Tem coerência sim, porque o movimento ele é progressivo, olha, e o deslocamento, então no caso, ele vai ter que ser positivo. Se fosse um deslocamento negativo que eu encontrasse aqui, não teria coerência, porque eu sei que o movimento é progressivo. Todo movimento progressivo, deslocamento é positivo. Todo movimento retrógrado, deslocamento é negativo. Tá? É justamente esse deslocamento que torna a velocidade positiva quando, no caso, o deslocamento é positivo, e velocidade negativa quando o deslocamento é negativo, porque o tempo, lembra, ele é sempre positivo. Tá? Bom, vamos para o próximo. Uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo é acelerada uniformemente e após percorrer 8 metros alcança a velocidade de 6 metros por segundo. Nessas condições, sua aceleração em metros por segundo ao quadrado é. Então, eu quero a resposta em metros por segundo ao quadrado, né? Beleza, então vamos lá. Vamos analisar. Dados. Ó, uma partícula inicialmente com velocidade de 2 metros por segundo é acelerada uniformemente após percorrer 8 metros, deslocamento de 8 metros, né? 8 metros, alcança uma velocidade de 6 metros por segundo. Ó. Então, ó, velocidade inicial, velocidade final. E do momento que passou de 2 e atingiu 6, ele deslocou 8 metros. Bom, quero calcular o que? A aceleração. Tá? Bom, analisei aqui, já compreendi, eu tenho os dados, eu tenho a aceleração. Não sei ainda se vou precisar de fazer algum cálculo auxiliar, a gente vai ver isso, né, agora aqui. A gente vai preparar, nessa preparação a gente já vai identificar essa questão aí, se precisa de um cálculo auxiliar ou não, né? Vamos preparar. Bom, ao preparar, a gente vai primeiro identificar qual a teoria que está envolvida, para eu ver quais formas eu utilizaria. Bom, bastava eu saber que é MUV, para saber qual é a fórmula eu vou utilizar. E aí, como é que eu sei que o movimento é uniformemente variado? Olha aqui, ó. A partícula é acelerada uniformemente. Então eu já sei que aqui é MUV. Está bem explícito aqui, não está muito implícito o tipo de movimento com relação a ser MUV. Tá? Mas outra informação, eu sei que é acelerado. Por quê? Porque passa de 2 para 6 metros por segundo. Olha, aumentou o módulo da velocidade. Então é acelerado. E eu sei também que é progressivo, porque a velocidade positiva e foi aumentando para valores positivos, porque chegou a 6, olha. Então,
é um MUV acelerado progressivo. Lembrando que o acelerado e progressivo ficou por minha conta, porque, na verdade, sabendo que era um MUV, já bastava para vocês saberem, melhor dizendo, quais seriam as fórmulas a serem utilizadas, que são essas equações aí, né? Eu volto a dizer, só não coloquei aí a equação da velocidade média, né? Mas vamos lá, vamos executar. Então, vamos identificar quais as fórmulas eu vou utilizar, mas aí, nessa passagem de preparar para executar aqui e ver qual fórmula, a gente vai ver se precisa fazer algum cálculo auxiliar. Então vamos ver, olha, e aí, e obviamente ver quais fórmulas eu já vou eliminando para ver qual que vai sobrar aqui. Bom, eu quero calcular a aceleração. É a primeira coisa que eu vejo, o que eu quero calcular. Porque olhando o que você quer calcular, você já pode eliminar o que não tivesse na fórmula ou que você quer calcular. Eu quero calcular o A, que é a aceleração. Se tiver alguma fórmula aqui que não tem o A, já descarto, mas infelizmente não vai ter como excluir por enquanto não, porque AT ao quadrado tem A, AT ao quadrado tem A, AT aqui tem A, 2A delta S tem A. Então, se fosse por conta do A, todas elas poderiam ser utilizadas. Mas eu tenho que ir para frente, eu quero calcular o A, beleza, todas podem ser utilizadas. Mas o que eu tenho além do A? Eu tenho o V0, eu tenho o ΔS e eu tenho V. Eu não vou direto à fórmula que eu quero usar, não, que eu vou poder usar, não. Eu vou por eliminação. Já poderia ir direto na fórmula, mas vou por eliminação. Vou pegar essa primeira aqui, V igual a V0 mais AT. Perfeito, eu tenho V0, eu tenho V. Eu tenho esses dois valores aqui. Eu quero calcular o A. Mas o enunciado te deu o T? Não. Então, descarta. Você não vai, a princípio, utilizar isso aqui. S0, o enunciado te deu? Não. Não te deu S nem S0. S menos S0 foi o que ele te deu, que no caso é o deslocamento. Tá? O V0 foi dado, beleza. O tempo não foi dado, olha. E você quer calcular o A. Então, descarta, porque você teria mais de uma incógnita aqui, não dá. ΔS foi dado, perfeito. Eu tenho o V0, muito bom. Eu não tenho o tempo, uma incógnita. E a outra incógnita que eu quero calcular, que é o A. Então, não dá para mexer por enquanto com isso aqui. Por eliminação, eliminei essas três. Teoricamente, seria V igual a V0, V ao quadrado, né, igual a V0 ao quadrado, mais 2A ΔS Torricelli. Bom, vamos ver se realmente pode ser Torricelli, porque se não for, possivelmente teria que fazer um cálculo auxiliar, associar fórmulas, tal, que possivelmente não é o caso aqui. Vamos lá, olha. Eu tenho V final 6, eu tenho V0 que é 2, mais 2A, eu tenho A, não, é o que eu quero calcular, perfeito, é a incógnita por enquanto. Eu tenho ΔS, tenho aqui ΔS, então qual a incógnita que eu tenho se eu usasse Torricelli? Só o A, que é justamente o que eu quero calcular, perfeito, então por eliminação cheguei à conclusão que é a equação de Torricelli. Daí, gente, é só substituir, né, olha, o 6 aqui ao quadrado, que seria V ao quadrado, né? O V0 é 2, então vai ser 2 ao quadrado, mais 2 vezes A, o A eu não tenho, vezes o deslocamento, que é 8. E aí eu vou ter, 6 ao quadrado, 36, 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 8, 16, 16A, né? Eu inverto, na verdade, eu inverteria tudo, né? Eu passaria 4 mais 16A para a esquerda e 36 para a direita. E aí eu vou isolar o 16A. 16A é igual a 36 menos 4, não é? E aí A é igual a 36 menos 4, 32, dividido por 16. Então A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Perfeito. Essa é a aceleração. Bom, revisão, ver se tem coerência, né? Bom, vamos ver se tem coerência isso aqui. Ver se tem coerência.
Observa que o movimento ele é progressivo, então velocidade positiva, perfeito. Ele é acelerado. Bom, se ele é acelerado, velocidade que é positiva tem o mesmo sinal da aceleração. Então, se tem o mesmo sinal, a aceleração tem que ser o quê? Positiva. Perfeito, está coerente. Ó, aceleração positiva. Lembro que ser coerente não quer dizer que está certa a resposta, né? Mas tem coerência. Tá? E vamos para o próximo. Um automóvel inicia a trajetória com velocidade de 5 metros por segundo. Realiza um movimento uniformemente variado com aceleração igual a 2 metros por segundo. Calcule o espaço percorrido pelo automóvel, sabendo que no fim da sua trajetória sua velocidade é 25 metros por segundo. Então, vamos lá. Vamos analisar, vamos compreender. Vamos pegar os dados. Olha, inicia sua trajetória com a velocidade de 5 metros por segundo, é o V0. E vamos considerar que é do momento zero, então 5 metros por segundo. O movimento é uniformemente variado. Ó, essa informação está bem clara aqui, tá? Ó, uniformemente variado. Com aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado. Calcule o espaço percorrido pelo automóvel, sabendo que no fim de sua trajetória, sua velocidade é 25 metros por segundo. Então, olha bem, se a velocidade aumentou e o movimento acelerado, obviamente que velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Então, se a velocidade é positiva, a aceleração também é positiva. Está bem claro isso aqui, né? Bom, então calcule o espaço percorrido. Eu estou falando de espaço, estou falando de deslocamento no caso aqui. Qual o deslocamento percorrido pelo automóvel? O deslocamento realizado pelo automóvel, certo? Bom, então aqui os dados estão aqui, tá? Vê se as unidades são compatíveis, ó, metros por segundo, metros por segundo. Metros por segundo ao quadrado, ó, metros e segundo. Mas não é segundo ao quadrado, não importa que é segundo ao quadrado, tem que ser segundo. Tem que ser segundo. Então, as unidades são compatíveis. O deslocamento, utilizando essas unidades, o que eu vou encontrar vai ser em metro, porque os segundos vão cancelar todos, o que vai me sobrar é metro. Tá? Bom, vamos preparar aqui agora. Vamos preparar. Qual tipo de movimento eu tenho? MUV. O enunciado foi bem claro em dizer isso aqui. Tá? Acelerado, quando você olha que a velocidade era 5 e passou para 25, você vê que o movimento é acelerado. Tá? E quando você vê que as velocidades são positivas, você vê que o movimento é progressivo também. Volto a dizer, como eu já disse anteriormente, você não precisava saber que o movimento é acelerado e progressivo para saber quais as equações você poderia utilizar. Sabendo que é MUV, você já tem à sua disposição essas equações para, dentre elas, ver qual você vai utilizar. Né? E é agora que a gente vai ver nesse processo que a gente vai ver agora aqui, ó, no momento que a gente for executar aqui, a gente já vai ver qual é a unidade, se essas unidades são compatíveis. A gente já até viu isso, já até falei disso antes aqui, mas seria aqui o momento, né? As unidades são compatíveis mesmo, beleza. E quais as fórmulas, ou qual fórmula eu posso utilizar? Vamos lá. Eu quero calcular deslocamento. Então, pensando que não houvesse um cálculo auxiliar, né, eu já posso descartar qual fórmula eu não vou usar. O que não tem ΔS, aqui não tem ΔS, eu não vou usar. Tá? Aqui tem S e S0. Lembrando que a diferença de S e S0 é o de ΔS. Mas eu não tenho diretamente o ΔS. Eu já vou descartar. Quais fórmulas eu tenho ΔS? Ó? Torricelli e essa aqui. É uma das duas, na verdade, né? Ou essa daqui, né? Ou essa daqui. É uma das duas. Bom, vamos por eliminação ainda. Eu quero calcular o ΔS se eu fosse usar essa fórmula aqui, ΔS igual a V0T mais meio AT ao quadrado. Observe que o enunciado não te dá o tempo. Tá? Ele não te dá o tempo. Então, olha, se ele não te dá o tempo, você descartaria essa fórmula aqui. Por que eu falei descartaria? Porque você poderia utilizar. Só que aí,
que acontece? Você teria que fazer um cálculo auxiliar utilizando V igual V0 mais AT. Olha, você tem V, você tem V0 e você tem A. Você tem V, V0 e A. Você calcularia o tempo e com o tempo calculado você vinha na equação do deslocamento aqui e calculava o deslocamento. Só que você teria que fazer dois cálculos. Teria um cálculo auxiliar para calcular o tempo e com esse tempo em mãos você vinha aqui no ΔS. A gente não vai fazer isso. Então, já que eu não tenho tempo, eu vou descartar ela também. E vou ver a que sobrou. Tá? Ó, eu tenho V? Tenho. Eu tenho V0? Tenho. Eu tenho aceleração? Tenho. Qual a única incógnita que eu não teria aqui? ΔS. E é justamente o que está sendo pedido. Então, eu vou utilizar a Torricelli, que eu só vou fazer um cálculo, utilizando a própria equação. Então, ó, 25 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, mais 2 que é da fórmula, 2 que é da fórmula, melhor dizendo, 2 que é da fórmula, vezes 2 que é a aceleração, vezes o deslocamento. Então, eu teria 625 é igual a 25 mais 4 ΔS, né? 625 menos 25 é igual a 4 ΔS, inverto tudo, 4 ΔS é igual a 625 menos 25, que é 600. ΔS é igual a 600 dividido por 4, 150 metros. Beleza? Revisão aqui. Nem haveria necessidade, mas se você quiser fazer, olha aqui, olha, o deslocamento é positivo. Tem lógica, no caso, tem coerência o deslocamento ser positivo? Sim, porque o movimento é progressivo. Todo movimento progressivo, o deslocamento é positivo. Se ele fosse retrógrado, seria negativo. Quer dizer, se eu encontrasse um deslocamento negativo aqui, não teria coerência com o movimento ser progressivo. Entendeu? Mas como deslocamento positivo, o movimento progressivo tem coerência. Lembrando que ter coerência não significa que está correto. É só para você descartar caso você já errou e errou feio, no caso, colocando um deslocamento negativo, se fosse o caso. Tá? Bom, gente, vamos ver agora uma outra situação. O móvel inicia um MUV com velocidade de 10 metros por segundo. Após 4 segundos, sua velocidade era 30 metros por segundo. Ó, determine a velocidade média do móvel no intervalo de tempo. Então, presta atenção, eu quero calcular a velocidade média. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho V0. Tá? Eu sei que após 4 segundos a velocidade é 30 metros por segundo e quero calcular a VM. Tá? Olha, o enunciado disse que eu tenho aí um MUV. Olhando o enunciado, que está implícito aí, mas olhando dá para você ver, ó, a velocidade passa de 10 para 30. Então o movimento é acelerado. Também, você olhando aqui, observa que o movimento é progressivo, porque a velocidade é positiva. Tá? Quais equações você poderia utilizar? Essas que a gente já viu. E outra, eu vou acrescentar mais duas, igual eu estava falando, de VM. Ó, VM, SVM, VM igual a ΔS sobre ΔT. Quando se fala em velocidade média, você pode calcular em qualquer momento usando ela. E no MUV, você pode ainda utilizar essa aqui, ó, VM igual a V0 mais V dividido por 2. Né? Observa que eu tenho V0, eu tenho V. Então eu poderia utilizar, de repente, essa fórmula. Né? Ó, no executar que a gente vai ver aqui. Eu posso utilizar essa fórmula. Ó, VM igual a V0 mais V dividido por 2. Não é isso? Então, VM é igual a 10 mais 30 dividido por 2. Certo? Então, VM vai ser 40 dividido por 2. VM é igual a 20 metros por segundo. Certo? Bom, coerente a resposta? Coerente, porque eu tenho aí, no caso, um movimento progressivo. Então, a velocidade média ela é positiva. Tá? Gente, eu vou fazer o mesmo cálculo de uma outra maneira, tá? O mesmo exemplo que eu mostrei para você de uma outra maneira. Como? Usando essa fórmula. Só que seria mais complicado, você teria que fazer mais conta, mas você vai ver que vai dar. Tá? Então, vamos executar. Quais fórmulas eu poderia utilizar? Bom, eu descartaria todas elas que não tem VM, né? Beleza. Poderia ser qualquer uma das duas, mas eu não quero utilizar essa aqui. Eu não quero utilizar essa. Eu quero utilizar especificamente ΔS sobre ΔT. Tá? E aí que vem a história.
Se eu quiser calcular utilizando ΔS sobre ΔT, eu tenho que fazer um cálculo auxiliar. Eu tenho que calcular o ΔS. Tá? Perfeito. E aí, eu preciso também, além de calcular o deslocamento, um outro cálculo auxiliar. Eu tenho que fazer um cálculo auxiliar do auxiliar, eu diria assim. Eu tenho que calcular a aceleração. Fazer uma por quê? Então vamos ver por quê, vamos ver por partes. Qual forma eu poderia calcular o deslocamento? Já que eu tenho tempo, seria essa daqui, ó. Seria essa daqui, perfeito. Eu tenho V0? Tenho. Eu tenho tempo? Tenho. Mas eu não tenho aceleração, olha. Então, para calcular a aceleração, para calcular o deslocamento, melhor dizendo, eu precisaria calcular a aceleração. E aí, observa, eu tenho V0, não tenho? Tenho V e tenho tempo, olha, então eu utilizaria ó, V igual a V0 mais AT, V igual a V0 mais AT, ó, V, V0 e T, e calcularia a aceleração. Depois pegaria a aceleração, calculava o deslocamento e depois jogava na forma do Vm igual a ΔS sobre ΔT. Tá? Então observa, calculo primeiro a aceleração, né? Vou fazer mais rápido aqui, ó. Seria 30 menos 10, 20, 20 dividido por 4, né? Daria 5. Tá? Depois de posse da aceleração, ΔS igual a V0t mais meio AT ao quadrado, ó, seria V0 é 10 vezes o tempo que é 4, mais 5, que seria a metade, melhor dizendo, de 5, que é a metade de A, né? Metade de 5 vezes 4 ao quadrado. Então isso daria 80, tá? Que seria 40. Aqui seria 16 vezes 5 daria 80, dividido por 2 dá 40, com mais 40, então 80. Ok? E aí Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Qual é o deslocamento? 80, né? Qual é o intervalo de tempo? 4 segundos, olha. O tempo é 4 segundos. Ó. Mas aqui não é ΔT, aqui é ΔT. Mas quando eu falo intervalo de tempo e tempo gasto, gente, é a mesma coisa. Tá? Então, ali, ó, Vm é igual a 20. Observa que é o mesmo resultado que a gente viu anteriormente. Mas olha como é que dá mais trabalho fazer aqui. Mas dá para fazer. Tá? Dá para ser feito. Tá? Então ficaria mais prático usando essa forma que a gente resolveu anteriormente ali. Né? Bom, a questão da coerência a gente já viu anteriormente, já, não é isso? Bom, gente, com relação ao MUV, tem os gráficos, eu não vou me ater a falar de gráfico aqui não, mas tem os gráficos da velocidade em função do tempo. Só vou dizer o seguinte, quando eu tenho o gráfico V em função do T, que é inclinado em relação ao eixo T, tem uma certa inclinação, é um MUV. É isso que eu vou me ater a falar. Tá? Não vou falar especificamente de cada gráfico aqui não, porque não é a finalidade, não é a função disso aqui. A função é a gente, de repente, no caso, aplicar, né, esse métodozinho que a gente está utilizando para resolver um exercício, um problema físico. Tá? E no caso aqui com o gráfico. Então, observando o gráfico ao lado, determine a função horária da velocidade. Diferente de um enunciado que tem os valores lá, quando só tem igual o gráfico, aqui um enunciado pequeno que não tem informação e toda ela está no gráfico, tá? Vocês têm que saber interpretar gráfico, gente. Aí vem da matemática de vocês, tá? Vocês têm que aprendam gráficos. Deem valor isso na matemática, tá? Que é a matemática que vai ensinar isso para vocês, tá? Então vamos analisar e compreender. Olha. Olhando o gráfico, vamos lá. Eu vou começar a analisar desse momento aqui, ó. Momento aqui seria quando eu tenho a velocidade menos 2, olha. Observe que se está marcado sobre o eixo V esse momento, é porque o t vale zero. Entenda, matemática, ó, a matemática da coisa. Se o ponto tá marcado do gráfico está marcado sobre o eixo V, o t vale zero. E quando eu analiso um ponto marcado sobre o eixo T, é porque o V é zero. Lembra? Só que você lembra disso lá na matemática, que fala de x e y, tá? Quando o ponto está marcado sobre o eixo x, é porque o y vale zero. Quando está marcado sobre o eixo y, é porque o x vale zero. Certo? Então vamos lá.
Qual é o valor de V0? Lembra que V0 aqui seria a velocidade no momento zero. É justamente o que? Quanto vale V quando T vale zero? Ó, menos 2. Observe que a unidade que está entre parênteses aqui, metros por segundo. Certo? Gente, eu poderia pegar o momento 5 ou o momento 10 para o outro tempo que eu vou usar, porque eu preciso de um intervalo de tempo. Um tempo inicial e um tempo final, certo? Mas eu vou utilizar 5 segundos, tá? Poderia ser 10, tá? Só para vocês entenderem, mas eu vou usar 5. Então, no momento 5, qual é a velocidade? Se o 5 está sobre o eixo t, é porque o v vale 0. Tá? Então, isso é matemática, como eu falei para vocês. Certo? Então, eu quero saber a função horária da velocidade, não é isso? A função horária da velocidade. Tá? Então, vamos lá. Vamos identificar a teoria envolvida e escrever as equações, né? Bom, vamos ver. Então vamos planejar. Eu sei que isso aqui é um MUV, porque o gráfico vai te mostrar isso. Está implícito isso também. Porque o gráfico é que te diz isso. No enunciado, ele não está falando. Mas só, reta. Gráfico. Velocidade em função do tempo. É uma reta inclinada em relação ao eixo T, é um MUV. Você vai dizer, mas como assim inclinada? Como é que seria uma reta que não seria inclinada? Você tem aí, ó, por exemplo, ó, V em função de T. Digamos que o gráfico fosse assim, ó. Oh, caramba. E aqui, ó, aqui. Se o gráfico é uma reta, uma paralela ao eixo t igual a esse, é porque o módulo da velocidade é constante. É um MU, né, gente? É um MU. Se é uma reta inclinada, está mostrando que a velocidade está variando. Se é uma reta paralela ao eixo t, está mostrando que a velocidade não está mudando. Nesse caso aqui, olha, é um MU. Tá? Então, ser uma reta, o gráfico de velocidade em função do t, ser uma reta não significa um MUV, tem que ser inclinada essa reta. Então, é um MUV. Tá? Bom, para eu resolver equações de MUV, estão aqui as equações. Tá? Quando eu falo de função horária, já claro que eu vou saber que é essa aqui, mas por eliminação, vamos lembrar, função horária, eu estou falando, função horária da velocidade, né? Eu estou falando de velocidade em função do tempo. Então, eu tenho que ter V e tenho que ter T. Ó, aqui não tem V e T, aqui tem V0 e T, mas V e T não tem. Aqui tem V0 e T, V e T não tem. Aqui tem V, mas não tem T. Já eliminou todas essas aqui. Tá? E aí é essa que eu vou utilizar então. Certo? Então vamos executar. Pôr a mão na massa. As unidades estão compatíveis? Sim, ó. Aqui é segundo, segundo. O resto, como é tudo zero, não precisa de olhar. Aqui que eu tenho que olhar. Ó. Segundo, segundo. Perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a fórmula que eu vou usar para poder fazer. Só que a fórmula que eu vou usar, tá? V. Qual o valor de V0, melhor dizendo? Qual o valor de V0? Menos 2. Certo? Qual é o valor, no caso do T? Qual é o valor do T? Eu vou usar o T aqui? Não, porque eu quero a função horária. É V em função do T. Eu não vou usar para achar a função, não. Para poder achar a resposta final que eu quero, não. Eu vou ter como incógnita o T e o V. Então, eu preciso de V0 e de A. O V0 está aqui. Mas cadê o A? Não tem. Então, eu preciso fazer um cálculo auxiliar. E aí, presta atenção, a mesma fórmula que eu vou usar para fazer a função horária da velocidade, eu vou usar para calcular o A, porque observa a velocidade final aqui, ó, 0. Só que aí eu vou usar o valor de V, tá? Para calcular o A. Ó. O V é 0, o V0 é menos 2. O A é que eu vou calcular. E o T? Qual seria o T? Bom, do momento 0 até, no caso, atingir velocidade 0, passaram-se quanto tempo? 5 segundos. Ó. Então, o T é 5 segundos. Então, ó, observa. V é 0, que é igual V0 menos 2 mais A vezes 5. Então, 5A é igual a 2. A é igual a 0,4 metros por segundo ao quadrado.
Perfeito. Agora sim, olha, eu tenho aceleração para substituir aqui, ó, que é o A. Eu tenho o V0, agora sim, dá para eu fazer o que está sendo pedido, V igual a V0 mais AT, só que agora eu quero a função. O V e o T eu não substituo, que eu quero a função, lembra? Função. Tem que ter pelo menos duas incógnitas, é o V e o T. Função, horário, tempo da velocidade, V, certo? Então eu substituo as constantes, que é o V0, que é menos 2, e a aceleração, que é 0,4. Então fica V que é igual a menos 2 mais 0,4. Tá? A revisão é ver se é coerente, mas aí a questão principalmente de ver se é coerente com relação ao valor da aceleração, se está compatível com a questão do gráfico, por exemplo. Né? Porque, por exemplo, aqui, ó, a velocidade passou de menos 2 para 0, então ela está diminuindo, não é isso? Ela está diminuindo o módulo da velocidade. Então, o movimento aqui, ele é acelerado ou ele é, no caso, retardado. Tá? O movimento, ele é retardado, tá? Porque a velocidade está diminuindo o módulo dela. Então, observa que, no caso, se a velocidade é negativa, e até chegar em zero as velocidades vão ser negativas, a aceleração tem que ser positiva mesmo. Então, a aceleração aqui é coerente. Então, eu só vou substituir, no caso, na função o 0,4 aqui, porque o menos 2 eu já tinha, então, perfeito. Minha resposta está correta. Tá? Bom, gente, então termina por aqui nossa revisão de resolução de problemas. Espero que venha ajudar vocês na resolução de problemas, que vocês pratiquem dessa forma, que com isso facilite muito a resolução de problemas de vocês, tá? Problemas de física, problemas de matemática, até mesmo de química, tá? É interessante vocês fazerem um esquemazinho, que não precisa ser igual o que eu coloquei para vocês. Vocês podem pegar essa ideia que eu coloquei para vocês e fazerem o esquema de vocês, tá, gente? Ó, fiquem com Deus, tá? Tamo junto. Tchau, tchau.